alguns dos desdobramentos que a gente tem então vindo com Venezuela. Na sequência, para entender mais do assunto, eu converso hoje com Carlos José Leão, ele que, além de sobrevivente do regime venezuelano, é também um cientista político, hoje exilado no Brasil, e felizmente temos então uma fonte primária que fala português muito bem. Muito bem, então, uma boa tarde, Carlos, muito obrigado por conversar conosco. Marcos, obrigado pelo convite, a toda a equipe da Epoch Time. Um prazer estar com vocês, com todo o Brasil que nos acompanha. Bom, eu queria primeiro começar entendendo qual foi sua reação com essa designação quanto ao Cartel dos Sóis. E, bom, eu tentei dar um panorama para o público, mas você vai ter mais conhecimento de causa. Explica pra gente o que é o Cartel dos Sóis, e ele é o governo venezuelano ou é parte do governo venezuelano. As acusações parecem também bem fundamentadas quanto ao tráfico de drogas, e ajuda a gente a entender o que é esse Cartel dos Sóis e se é justificado esse rótulo de organização terrorista vindo dos Estados Unidos. Bem, como você muito bem fez na introdução em relação à origem, né, está atrelada a insígnias que recebem os generais da Guarda Nacional Venezuelana. Antes do período do Hugo Chávez, havia casos de corrupção entre generais de baixo calão da Guarda Nacional, que não tinha muita relevância política, porém foram investigados na época, no ano de 93, e como eles eram generais de brigada da Guarda Nacional, eles tinham um sol. Só que quando a investigação foi se aprofundando, encontraram outros generais de divisão que têm 2 sols na insígnia do uniforme. Daí o nome que veio na época. Só que ali essa investigação ficou só na parte de corrupção, que eles teriam, digamos, ajudado organizações criminais dentro do território venezuelano, e na época a investigação era levada pela justiça venezuelana. Agora, no governo do Hugo Chávez e o Nicolás Maduro, esses usos da Força Armada Nacional se espalhou para outros países, no caso como a Colômbia. Então, ali começou a se criar uma rede internacional de uso de recursos venezuelanos, como é a questão de uniforme venezuelano sendo entregues para guerrilhas colombianas, armamentos. Temos os casos de Hugo Carvajal, um ex-general da inteligência militar venezuelana, hoje declarado culpado nos Estados Unidos pelos delitos de narcotráfico e narcoterrorismo. E ele declarou ter financiado, na época em que foi diretor desse organismo do Hugo Chávez, providenciou armamentos para a guerrilha venezuelana. E por ter envolvido tantos generais dentro do exército venezuelano, das forças armadas no geral, para o uso de aviões, barcos, tanto do exército mesmo como das empresas estatais como a PDVSA, para o trânsito dessas cocaínas, desses carregamentos para outros países, levou aos Estados Unidos a estabelecer uma investigação um pouco mais profunda de ver quão grande era o alcance que essa rede tinha. Nós temos um caso mais recente também, que é o do ex-vice-presidente, mas também primeiro-ministro da economia venezuelana, que foi o Tarek El Aissami, que foi por muitos anos sancionado pelos Estados Unidos pelo seu envolvimento pelo narcoterrorismo, e que ele usava os barcos da PDVSA para fazer envios de droga ao exterior. Então, o histórico é amplo em várias áreas estratégicas da República da Venezuela, tanto do exército como do petróleo, sendo usado como fachada para levar também cocaína para outros países. Bom, e qual a extensão disso? É uma coisa que ocupa, então, todo o alto escalão do governo. A gente pode categorizar... Aí eu estou aqui do lado com o iniciamento do Departamento de Justiça americano, então são 14 ex-oficiais. Então, Tarek al-Saemi, que você falou, mas o próprio Maduro, depois de Diosdado Cabejo, é o parlamento, as Forças Armadas, é o governo. Então, o governo venezuelano é essencialmente o cartel dos sóis? Existe alguma diferenciação? Eu estou perguntando porque eu quero entender o quanto isso impacta, porque parece que é toda a alta cúpula do governo venezuelano. Exatamente. Nós não é um por acaso que tenhamos como fonte esses dados públicos hoje disponibilizados pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos, que é generais venezuelanos, não são jornalistas venezuelanos apenas que também providenciam informações relevantes, são generais do exército venezuelanos que tinham sido exilados e por muito tempo não se sabia a ubicação deles. Primeiro foi o Cliver Alcalá, que se declarou também como um ajudante, um fornecedor de informação para a justiça americana. Também ele foi um general do exército venezuelano, e enquanto ele fez parte das Forças Armadas, ele declara que ele fez e teve conhecimento de como, por exemplo, o governo de Hugo Chávez, através do Partido Socialista Unido, fazia acordos com a guerrilha venezuelana e, ao mesmo tempo, realizar envios de maletins de dólares para outros movimentos da América Latina, no caso, para partidos políticos, movimentos sociais, também na Europa. Sabemos que o movimento Podemos, na Espanha, está envolvido em relações corruptas de envio de dinheiro através de embaixada venezuelana à embaixada espanhola. Então, são vários sinais que comprovam que o Estado venezuelano estava ciente dessa situação, e toda vez que você é investigado, essa investigação que, digamos, está agora em 2025, mas ela iniciou há muitos anos atrás. Nós temos um caso do ex-embaixador espanhol na Venezuela, Raul Morodo, que foi condenado na Espanha a cumprir 10 meses de cadeia por envolvimento de negócios ilícitos com a empresa estatal de petróleo Venezuela, que é a PDVSA, e ele se declarou culpado. O ex-diretivo da PDVSA, que ia no julgamento a declarar sobre essas informações, foi encontrado morto num apartamento na Espanha. Então, toda uma rede que aciona dessa forma em vários países, com a presença de representantes do Estado, porque estamos falando de maletins que estavam sendo enviados com
adesivos da Venezuela, ou seja, um maletim diplomático, que enviava dinheiros para vários países como forma de pagamento. A origem desse dinheiro vem da venda do narcotráfico, não era necessariamente a venda do petróleo. O petróleo, se a gente vai vendo, a Venezuela teve uma queda do valor do petróleo nos últimos 15 anos, e isso não justifica para ter saído tanto dinheiro ainda para manter a cúpula militar venezuelana, se não fosse através do narcotráfico. E, Carlos, aqui eu queria falar também sobre as eleições municipais que houve agora nesse domingo. O que alguns think tanks americanos estavam publicando é que, um ano depois da fraude eleitoral do ano passado, que manteve Maduro no poder, agora essas são eleições também com cerca de 70% até 90%, dependendo da região, dependendo da estimativa, de abstenção. A oposição boicotou essas eleições, e muitos analistas têm falado que isso representa também que existe um punho de aço no sentido, claro, a gente sabe que é um regime autoritário, mas no sentido de Maduro ainda está muito firmemente no poder. Você que vai ter as informações mais de primeira mão, que saiu de lá, ajuda a gente a entender o quão firme é ainda o controle do Maduro sobre a Venezuela. É alguma coisa que oscilou de alguma forma desde que houve a eleição fraudada do ano passado, ou tem se intensificado mais e mais o controle do PSUV, do regime do Maduro sobre o país? Há várias referências ali que a gente pode entender como controle, né? A gente vinha falando da questão do financiamento, da onde vem uma forma de você exercer o controle dentro do país, que é através de grupos armados que, por sua vez, controlam territórios graças ao narcotráfico e guerrilhas. O governo colombiano tem denunciado, através das suas instituições judiciais, a presença de líderes da guerrilha colombiana em território venezuelano e sendo protegidos por autoridades venezuelanas. Isso é um fato do como o regime de Maduro tem controlado até o aparelho judicial venezuelano, protegendo e dando proteção a esses criminosos. Por outro lado, o que gera o território, a possibilidade deles se deslocarem em território venezuelano, é o controle do que gera o próprio narcotráfico, que é o dinheiro, que eles podem circular e protegê-lo em território local. Por outro lado, a questão eleitoral, que é o espelho do ano passado, é um rechaço imensamente que tem a população venezuelana ao sistema eleitoral, ao regime por si próprio, mas também há uma oposição que prometeu ao ano passado participar de eleições presidenciais, no caso, com um resultado em curto prazo. O tempo já, 28 de julho, se cumpriu um ano, e o regime de Maduro continua no poder ainda mais consolidado, com opositores fugindo da Venezuela, no caso Edmundo González, que teria o resultado de vencedor, não assumiu a presidência em janeiro como foi prometido. Então, isso, de alguma forma, desgasta a população venezuelana, que há mais desde que Maduro assumiu em 2013, já são 12 anos, vem usurpando as funções de todas as instituições venezuelanas, gera um descrédito na figura do Estado de Direito venezuelano, um Estado totalmente falido, na qual não pode garantir a limpeza, a transparência de umas pequenas eleições, como a gente costuma chamar na Venezuela, porque as eleições municipais e regionais, como a maioria dos países de sistemas democráticos presidencialistas, são eleições que chamam pouco a participação da população, ainda mais no caso venezuelano, com o descrédito que se tem de que a oposição tem, de alguma forma, alguns líderes denunciam, ajudado ao regime a respirar nos últimos anos, promovendo eleições a cada 6 anos para dar uma certa legitimidade ao Maduro. Mais uma coisa que eu queria passar com você, quando a gente fala a respeito da situação das eleições, melhor dizendo, do indiciamento do Departamento de Justiça, é que parte da acusação de organização terrorista que vem agora, de que já tinha no indiciamento anterior, são laços com outras organizações criminosas da América do Sul, com outras organizações criminosas da América Latina. Então, o Cartel de Jalisco no México, o próprio Tren de Aragua, que seria uma organização criminosa comum, não estatal, na Venezuela, escoando as coisas até Porto de Guayaquil. Então, quão amplos são os laços com outras organizações criminosas pela América do Sul, quando a gente fala do Cartel do Sócio e do governo venezuelano? Tá? Eu quero entender isso como uma peça de um quebra-cabeça, de uma rede mais ampla, porque aí afeta a distribuição de drogas, não é só nos Estados Unidos, é por toda a América do Sul, é no Brasil, é no Equador, é no Peru. Quão fortes são esses laços com outras organizações criminosas? O governo argentino denunciou, há um ano atrás, líderes da célula terrorista Hezbollah na América Latina. E ela identificaram alguns líderes que teriam atentado em anos anteriores contra prédios, edifícios argentinos. E esses líderes da Hezbollah tinham identidade venezuelana, dada o passaporte pelo governo venezuelano. É um exemplo de como nós podemos citar a presença do regime venezuelano em células terroristas a nível América Latina. O governo do Chile investiga a morte de um tenente-coronel que foi morto no território chileno pela inteligência militar venezuelana. É uma investigação que está aberta, foi oficialmente colocado em site da própria justiça chilena a busca dessas pessoas, porque estão envolvidas tanto civis como militares na ativa do exército venezuelano, da inteligência militar venezuelana e do serviço bolivariano para a inteligência, que se chama SEBIN, na Venezuela. Eles estariam sendo procurados, alguns já foram presos, principalmente em países como o Panamá, tentando seguir o território para os Estados Unidos. Então, eu coloco 2 exemplos, que é o caso chileno, uma investigação aberta contra o Estado venezuelano por ter enviado representantes da inteligência para matar a esse militar venezuelano no território chileno.
E, no caso, o argentino que denuncia como estão sendo impressos identidades como passaporte e cédula venezuelana para líderes do Hezbollah. Por outro lado, em território venezuelano, Tren de Aragua, que você bem citou, é uma rede que surgiu das cárceres venezuelanas, que são controladas pelas pequenas gangues em favor do exército venezuelano, das autoridades venezuelanas, porque todas as vezes que foram feitas busca e apreensão dentro dessas próprias cárceres, foram extraídos armamentos do exército venezuelano em caixas, granadas. Então, nós temos uma espécie de acordo entre o governo venezuelano, através das suas instituições e seus braços públicos, como o exército, para financiar, através do armamento, como bem diz o Hugo Carvajal, que ele mesmo, no passado, teria dado armas para grupos armados, que na época não eram conhecidas como Tren Aragua. E o Tren Aragua, a diferença é que ele conseguiu expandir a delinquência pela América Latina, criou uma rede que inclusive persegue aos próprios venezuelanos que se opõem ao regime, ou seja, não é apenas um cartel ou uma gangue que se beneficia do narcotráfico, é uma gangue internacional que persegue ideologicamente aos seus opositores na América Latina, ou seja, ideologicamente eu quero dizer ao caso de apoio ao regime venezuelano. As guerrilhas, como nós sabemos, são um apoio historicamente às revoluções de esquerda, marxistas e castristas. Agora, a Tren de Aragua seria uma forma de gangue que representa o Nicolás Maduro de forma internacional. E o Brasil também tem registro de denúncias que o Tren de Aragua estaria criando alianças com grupos do crime organizado brasileiro, como o PCC, no território de Roraima, por exemplo. Bom, Carlos, muito obrigado por conversar conosco, sempre muito bom poder te ouvir, poder navegar essa situação. Para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, onde é que o pessoal pode te encontrar? Bom, Marcos, de verdade, muito obrigado pela confiança, pelo apoio. Pode me encontrar ali no Instagram, Carlos José Leão, _ também no canal do YouTube, o mesmo nome, Carlos José Leão. Sempre estou falando um pouco da Venezuela, ampliando um pouco esses temas que a gente tocou hoje, como é importante que os países, principalmente o Brasil, que fazem fronteira com o meu país, estejam por dentro do que acontece, do que precisa o brasileiro entender e saber que a América Latina não é um país só. São diversos países que estão ali e todos têm crises em simultâneo que podem se afetar o Brasil e afetam, sim, o Brasil. Hoje, a minha comunidade venezuelana, somos mais de 600 mil aqui no Brasil. Bom, a gente ouviu então o cientista político Carlos José Leão, ele que também é um sobrevivente, chegou a passar fome ali na Venezuela, uma história belíssima que a gente deve explorar mais outro dia. Muito obrigado, Carlos, foi sempre um prazer aí, e tamo aí, qualquer coisa te chamo de volta, hein, que essa crise na Venezuela é uma coisa que cada hora tem um novo desdobramento. Muito obrigado.